Gravando. Ok. Ok. Olá! Hoje vamos entrevistar mais dois autores do livro O Poder Transformador do Grupo, lançado em agosto pela editora Besouro Box. Eu sou Isabel Franchon, uma das coautoras do livro. Equilibrar o coletivo com o individual sempre foi uma necessidade humana. Debruçar-se sobre este tema é a missão dos autores que escreveram este livro, utilizando suas experiências profissionais como pano de fundo, ao discutir as visões de estudiosos consagrados. Os dois entrevistados de hoje falam sobre o fator principal que mantém um grupo coeso: as relações. Comunicação, inclusão, controle, afeto, comportamentos diversos podem determinar se um grupo terá sucesso ou não. Antônio Prado e Nocilene Santos, bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui. Prado, Obrigado. pode nos contar um pouco de você e sua trajetória? Sim. É, muito prazer, viu, de estar aqui com vocês, trocando ideias sobre um tema tão gostoso como esse e que está reproduzido no nosso livro, né? A minha trajetória bem longa, vou fazer um esforço aqui para reduzir alguns poucos minutos. Dá para perceber por que a autoridade é tão longa, né? Mas, realmente, são mais de 50 anos de experiência como executivo de recursos humanos, e também como consultor na área de carreira, na área de desenvolvimento organizacional e sempre voltado para desenvolvimento de recursos humanos. Então, isso aí me fez uma exposição muito rica, nas diversas empresas que eu trabalhei durante todo esse tempo. Não foram muitas, mas foram empresas de ponta, multinacionais, e aprendi demais. E um dos aprendizados mais interessantes, que sempre me sensibilizaram, né, foi a convivência em grupo. Convivência em grupo. O meu destaque sempre foi na área de desenvolvimento de pessoas. Mesmo nas posições de direção que eu ocupei, sempre havia um viés muito grande para a formação de grupos, desenvolvimento de grupos, e isso, para mim, sempre me entusiasmou. Naturalmente, nos últimos 10 ou 15 anos, acho que 11 anos ou 12 anos, também não faz muita diferença, eu fiquei vinculado ao Conselho Regional de Administração, ao grupo de excelência em coaching. E aí, veja bem, grupo de excelência em coaching, novamente vivenciando uma atividade bonita em grupo, uma atividade que aproxima, uma atividade que enriquece. E isso tem acontecido nos últimos 10 anos para mim. Então, como eu sempre tive essa questão do grupo, esse gosto de trabalho, de vivência em grupo, de repente apareceu essa oportunidade na elaboração desse artigo, desse livro, junto com vocês. E, poxa vida, foi a fome com a vontade de comer, né? Trabalhar um artigo sobre grupo, que coisa maravilhosa. Essa é, de uma maneira geral, a minha experiência, a minha exposição e a minha motivação para me dedicar a esse tema. Mestre Prado, somos todos gregários, né? Isso E mesmo. você faz parte da É, nossa maestria aí. Você é, é muito importante no grupo. nós e o Prado, Aristóteles, né? Nós, Prado Aristóteles. não Somos destacou, gregários. o Prado se esqueceu de destacar uma competência dele admirável, como ele trabalha bem com grupos de jovens. É É verdade. admirável. É verdade. É verdade. Temos Grupo. visto lá os comentários do WhatsApp dos seus mentorados. São Pois é. encantadores. Muito É. bom. É um Me mestre. entusiasma É muito. um Me mestre, é um entusiasma muito. lorde. É um lorde. Lucilene, minha querida amiga mineira, a palavra é sua. Conta um pouquinho sobre você e a motivação, né? Sim, a Docilene, mineiríssima. Bom, para falar de grupo, eu já nasci numa família que é numerosa, como você fala, mineiro. Mineiro não poupa tempo em fazer filhos. Meus pais tiveram 8, eu sou a quarta filha, e como não bastasse a quantidade de crianças em casa, eles dois eram professores de corte e costura, tinham uma alfaiataria, e era comum as pessoas virem do interior, amigos deles ou até parentes, e ficarem na minha casa. Então, é assim, eu vivi no meio de muita gente, aprendi a gostar de gente, desse convívio.
Na adolescência, eu vim embora para São Paulo e aqui eu construí a minha carreira no Banco do Estado de São Paulo, Velho Banespa. Opa! Foi o único emprego que eu tive de carteira assinada, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, só que sem carteira assinada. Lá em Minas Gerais não tinha isso, não, lá na minha terrinha. Hoje já tem, mas naquele tempo não. E então eu fiz a minha carreira no Banespa, no final da década de 90, assumi a minha primeira equipe como liderança, eu, subchefe de serviço ali, liderando uma Olha equipe só. que já estava pronta. Imagina como que é o desafio de você pegar uma equipe que já está pronta. Você não pode fazer nada a não ser se adaptar a ela e depois, aos poucos, descobrir o como fazer o melhor. Demorou um tempo. Eu trabalhei em várias áreas dentro do banco, embora tenha trabalhado só no Banespa, que depois foi vendido para o Santander. Cada área que eu trabalhei era uma empresa diferente. Trabalhei na área de tecnologia, mais focada nos recursos humanos. Depois fui diretamente, fiquei um tempo em RH também. Trabalhei em crédito imobiliário e, por fim, terminei a minha carreira na área de seguros do banco. E ali eu assumi a posição executiva com um outro time. Então, cada time que eu peguei era diferente. E esse time da área de seguros, especificamente, para mim, foi um grande desafio. Porque, embora eu trabalhasse na área de tecnologia, eu nunca fui técnica, eu sempre fui da área de pessoas. E eu fui para lá para fazer gerenciamento numa área de informática. Tinha Olha só. 10 funcionários, olha só o desafio. No primeiro momento, o meu impulso foi falar: não, eu não posso assumir, porque a impostora nessa hora assume o mas aí, por sorte, toda impostora sabe que tem muita sorte, as pessoas acreditam nelas. Acreditam por quê? Normalmente, a gente se prepara muito. Eu nunca parei de estudar na minha vida. Estudei muito, fiz duas faculdades e aí eu fui me adaptando e aprendendo com o tempo. Isso Quando eu sei de você, que você estuda muito até hoje. adoro. É o que me move, Isabel, é o que me move a estudar. Esse trabalho que nós fizemos em grupo, para mim, foi mais uma grande realização, porque nós vivemos todas as situações de um grupo, que foi muito legal, o apoio que um deu ao outro. Agora, minha vida não é só de trabalho, não. Também gosto hoje, desde 2006, eu estou trabalhando por conta própria na minha empresa People Training, de desenvolvimento humano. Trabalho com coach, mentoria, trabalho com desenvolvimento de liderança, tanto aqui no Brasil como nos países latinos. E nas horas vagas, que tem que achar um tempo, né? Afinal de contas, eu faço trilhas, jogo beach tênis de vez em quando. Olha só, eu não sabia É, desse lado seu. também, eu sou trilheira, gosto, adoro andar, fazer trilha com um monte de gente. Não trilha muito silvestre, né? Eu vou bem Ah, acompanhada normalmente. que bom. E depois, além desse livro aqui, eu tenho outros três que eu escrevi solo e sou coautora de outros dois. Então, o mundo do conhecimento me Olha encanta, só, Isabel. que É coisa isso que me boa. move. Muito bom. Eu estou com duas pessoas aqui especiais, né? Com certeza, pessoas admiráveis. Vamos falar um pouquinho dos artigos, né? A Lucilene escreveu um artigo intitulado Grupos, uma relação sensível, e o Prado, Inclusão, Controle e Afeto. A gente gostaria de saber, por que que cada um de vocês escolheu esse seu tema, se tem alguma história nisso, sei lá, se vocês contarem alguma história, eu vou adorar, porque eu adoro histórias. Quem quer começar? Prado começa? Ladies first. Passar a voz do Ladies Silene. first, ok, no Muito Silene. obrigada, Lorde. É um Lorde mesmo, não é? Aí, tá vendo como que é? Isabel, tudo começou com a inspiração vem da experiência de trabalhar com diferentes grupos. Isso me trouxe muito aprendizado, essa vivência de conhecer as pessoas e saber que elas não são iguais a mim. Que bom que elas não são. Elas não são iguais umas às outras. Cada uma tem um perfil diferenciado e é isso que gera riqueza no grupo. Então, eu identifiquei que esse trabalho nosso, o poder transformador do grupo, ele ia ser muito interessante porque cada um de nós tem experiências nessas áreas.
Depois vem o coaching grupo também, que é uma experiência fantástica, que a gente observa ali o grupo se formando desde o início até o final, o crescimento do grupo, o aprendizado que tem um com o outro. Isso me fascina. E foi aí que eu falei, bom, então eu acho que eu quero escrever sobre as relações, o quão sensível é o desenvolvimento das relações no grupo. As pessoas, às vezes, elas chegam no grupo trazendo as suas crenças, seus valores, as suas histórias, e se quem está liderando o grupo não tiver muito atento para observar o que acontece nesse meio, ele pode colocar tudo a perder. Então, para mim, assim, isso me encanta e foi isso que me trouxe. Vamos falar da relação delicada, o que que é importante, o que que tem que ser observado. E nesse ponto, acho que dar um exemplo do nosso grupo vai ficar bem bacana, porque você sabe, você chegou depois, Isabel, mas o Prado e eu começamos no mesmo time. 2018, a gente constituiu esse grupo para escrever, não era nem para escrever um livro, a gente queria aprofundar o estudo, até para fundamentar a questão do coaching grupo. Porque nós, no grupo de excelência em coaching e mentoring, a gente criou esse produto, o coaching para jovens administradores. E havia muita discussão. Coach não é em grupo, coach é individual, e a gente resolveu fundamentar. O trabalho ficou tão bacana que, de repente, falamos: e por que não um livro? Só que aí estava andando o trabalho, éramos 10 coautores. No meio do caminho, no meio da jornada, 3 se desembarcaram. Aí chega a pandemia. Então, o que que aconteceu? O nosso projeto ficou suspenso por um tempo. E depois a gente ficou pensando o que fazer com tudo isso que a gente já trabalhou até aqui. Aí entraram vocês, a turma nova chegou. Convidamos novos para entrarem, 4 aceitaram, então passamos a ser 11. Passados uns dias, 2 vieram e falaram: olha, não vai dar para seguir agora. Cada um tem o seu momento, tem Sim, prioridades, não é mesmo? com certeza. Por fim, sobramos 9. E agora? A gente segue com 9 ou a gente desiste? Por fim, em comum acordo, nós decidimos seguir com esse produto que virou esse livro lindo, que ele está aí, que vocês veem, mas eu adoro pegar ele aqui na mão, era assim. Tão lindo que ele é, tão Aqui. maravilhoso que ficou, é a nossa obra. Então, para mim, assim, um grupo se forma desse jeito, que tem, cada um tem o seu momento e compete a nós aceitar, acolher e entender o momento de cada um, mas fazer um alinhamento de forma que o grupo consiga seguir adiante e cumprir aquilo que se propôs. E Pra, 9 é um número mágico, né, né? Nocilene? Eu No também, tarô é o ermitão. O ermitão sai da caverna com todo o seu conhecimento, né? vamos ver, Ele então, traz a luz. olha Então é muito isso. legal isso. É o Então, ermitão. está Tá explicado o que explicado deu por quê. certo. Prado, conta um pouquinho pra gente também da sua motivação, da sua história. Se você tem alguma história que tenha trazido você até esse momento do grupo. Realmente tem uma historiazinha assim muito afetiva e tem a ver com o aspecto do afeto na composição do grupo. E essa fase afetiva me trouxe assim uma aproximação muito grande para trabalhar junto com os demais colegas do grupo de excelência em coaching, né? Então essa aproximação teve um gosto afetivo para mim muito grande. E olha só que coisa, né? Nós, então, por esse processo que a Lucilene descreveu, começamos a trabalhar o grupo, o, o artigo sobre formação do grupo. E aí a gente olha o livro lá, o background, né? Está escrito o poder transformador do grupo. Essa palavra transformador chegou em muito boa hora, porque ela não foi inventada por nós quando nós concebemos o livro. O transformador apareceu bem depois. E muito bom isso aí, porque indica, de fato, um processo de transformação. Não é apenas a detecção do poder do grupo, mas é um processo de transformação
que o grupo propicia aos seus integrantes. Então, certamente, isso para mim teve uma influência muito grande, porque a minha vida toda foi uma vida em transformação, como a vida de vocês também. Quando apareceu o poder do grupo e a gente começou a trabalhar, eu particularmente fui sentindo alguma coisa relativa à transformação. E quando foi decidido que o nome do livro seria O Poder Transformador do Grupo, pá, aí acertou na mosca. Ah, acertou, Pegou aqui bem no eu diria que coração. acertou na borboleta. Pegou aqui bem no coração. Hum. E trabalhando na elaboração do artigo, eu percebi transformação na maneira como eu enxergava a formação dos grupos. E comecei a fazer associações entre o que eu estava lendo, o que eu estava produzindo, o que eu estava pensando, refletindo, e o nosso trabalho lá no JEC, né? Que a Lucilene explicou tão bem. Então, ficou uma coisa muito afetiva para mim, Olha só. muito afetiva. Então, a dedicação intelectual para desenvolver as ideias e os pensamentos para colocar no poder do grupo, lendo e, e gostando bastante da, da ideia, da tese, da obra do Wilschutz, psicólogo americano, extraordinária, do livro dele, eu fui ficando cada vez mais entusiasmado com isso. E a hora que o livro ficou pronto, então, nossa, haja entusiasmo, né? Eu me sinto um privilegiado por estar entre os 9 autores desse livro. Muito privilegiado mesmo. E é aquela tal coisa, eu não escrevi livros como Nocilene escreveu, mas eu me preocupava com isso, porque tem aquele negócio de plantar árvore, filho e tal, né? Estava faltando o livro, Tava faltando o livro. e o livro veio aí, vem Ah, calhar. olha que belo rebento, hein? É isso aí, é isso mesmo. Muito bom. Vamos conversar um pouco agora. É muito interessante, é óbvio, eu li 200 vezes cada artigo, assim, porque quando eu entrei já estava em formação isso, e foi uma experiência realmente significativa. Então, vamos conversar um pouco sobre como sobre a ótica do artigo de cada um de vocês, como é que um grupo se forma? Então, Nossa, vamos lá, vamos lá. Um grupo se forma a partir de duas ou mais pessoas, quando se reúnem com um objetivo coletivo, um objetivo que seja comum para todos, aí a gente tem um grupo. E, e esse objetivo coletivo é importante que ele tenha um significado para cada um, que é como a gente trabalha na questão do coaching grupo. Nem sempre as pessoas vão ali com os mesmos objetivos pessoais. Elas saem do grupo satisfeitas, porque elas encontraram o que foram buscar. E quando vai formando assim, eu disse que no meu caso, eu já peguei a primeira equipe pronta. Na empresa, a liderança tem essas possibilidades de assumir uma equipe que já está pronta ou de partir para a seleção de pessoas para ela montar a equipe do jeito que ela deseja, com o perfil que vai ser adequado para poder exercer as atividades e cumprir as metas da área. Então, é normalmente assim que acontece. Agora, não quer dizer que é menos desafiador. Ambas as situações são desafiadoras, tanto quando eu pego a equipe pronta, quanto para montar uma equipe. Porque além da expectativa dos outros, tem a minha expectativa enquanto liderança. E será que existe alinhamento logo de cara? Não existe. A gente precisa ficar de olho em o que está acontecendo ali no grupo. Ele se forma trazendo experiências, trazendo culturas, trazendo valores, crenças de cada um. E nem sempre essas crenças e valores, elas impulsionam o grupo para frente. Se não tiver alguém ali, a liderança, para poder cuidar de cada detalhe que acontece no momento que o grupo começa a se formar, ela pode simplesmente não alcançar o objetivo que ela quer alcançar. Então, a gente tem uma questão que eu acho muito sensível, que é a primeira impressão. Eu até me lembrei de uma situação minha quando eu comecei a trabalhar no banco. Eu era muito tímida, gente. Eu não olhava nem para o lado. Hoje, quando eu estou aqui, eu sei que um montão de gente vai nos assistir. Quando eu estou numa palestra, enfrentando um monte de gente ali para me escutar, eu falo, gente.
Teve dia que eu não era capaz de falar nem bom dia. Se eu pudesse passar escondida, transparente, era a melhor coisa. E um dia, antes do expediente, uma colega me chama para conversar. Ela queria entender por que que o meu sotaque era tão diferente. Eu tinha chegado de Minas há pouco tempo, então eu ainda Uai. pegava bastante. E lá na minha área, a gente puxa muito para o R, né? O R, assim, diretor. Ela achava lindo eu falar diretor. E ela queria saber de onde é que vinha esse diretor. Aí eu expliquei para ela ali, a gente conversou, trocou ideia, não deu nem 5, 10 minutos de conversa. Ela vira para mim e fala: Nossa, você é legalzinha. Aquilo Legalzinho. foi um choque para mim. Eu falei: Nossa, eu sempre achei que eu era uma pessoa legal. Ela: Ah, mas não é isso que você passa. Olha Você só. você parece arrogante, uma pessoa metida, nem conversa com a gente. Eu falei, meu Deus do céu, olha a questão do que a gente fala tanto do iceberg. O que que eu mostrava de mim não tinha nada a ver com a pessoa que eu era aqui embaixo. Eu não estava mostrando os meus valores. Aliás, eu estava violando todos os meus valores, porque de onde eu venho, a arrogância está longe de ser, né? Então, assim, mas o tímido passa isso. Então, eu tive a oportunidade de mostrar para ela quem eu era, na verdade, na essência, e porque ela ousou me perguntar. E, por outro lado, eu tinha até medo dessa pessoa, porque o rótulo que ela tinha na sessão é que ela era uma pessoa encrenqueira. E eu pude entender que de encrenqueira ela não tinha nada, ela era uma pessoa correta, que levava as coisas ali do jeito que ela achava que estava correto fazer, né? Não que ela era encrenqueira, talvez a forma dela se comunicar levava para esse lado. Mas um grupo acontece isso. Agora, quantos dos outros colegas que nessa sessão trabalhavam as 20 pessoas, eu conversava com duas ou três, quantos dos outros colegas não pensavam a mesma coisa de mim? E o que que poderia acontecer num grupo quando um rotula o outro? E se a liderança não está de olho para poder reduzir, diminuir esses ruídos, o que que pode acontecer? Então, num grupo acontece de tudo. Essa primeira impressão, ela é fundamental, porque queira ou não, a gente olha para o outro e fala assim: eu amei o Prado e a Isabel. São pessoas que eu amo de paixão, adoro Ah, muito também. obrigada. E por outro lado, nesse grupo, vamos colocar mais 10 pessoas aqui conosco que a gente nunca viu. Eu vou olhar para algumas pessoas e falar: acho que não me interessa conversar com essa pessoa. E vou olhar para outros e falar: nossa, o santo não bateu. Porque, porque a gente projeta as nossas coisas, né? As nossas crenças, os nossos medos no outro, e isso leva para esse lugar de ter essa primeira impressão. E se a gente não tiver uma segunda oportunidade, como essa colega teve, ou ter a capacidade de perguntar quem é você, de onde você vem, para conhecer um pouco mais da história, não consegue seguir adiante. Então, um grupo se forma dessa maneira. O olhar atento de quem lidera é fundamental, porque ele tem que entender o que que acontece ali naquele meio e fazer o alinhamento de expectativas, tratar de esclarecer as diretrizes, o que que ele espera de cada um, porque aí sim, todos de mãos dadas vão num crescimento lindo, vão poder se desenvolver, desenvolver as relações interpessoais, aprender uns com os outros e também se tornar um time colaborativo. É dessa maneira que eu vejo a formação de um grupo. Olha só, relação é uma coisa realmente encantadora quando você começa a entender, né? Você começa a entender que tudo acontece a partir das relações, tudo se forma a partir de como as relações se formam, né? Prada, o seu artigo é muito, muito interessante, né? Que você traz a ótica de chutes, né? Eu gostaria que você falasse um pouco como é que acontecem as várias fases na formação Então, do grupo. ah, eu quero pontuar aqui um aspecto interessante, que em seguida eu entro nas fases, né? Mas me ocorreu a partir desse depoimento da Nucilene. No finzinho, ela fala sobre relações interpessoais, né? E quando eu ouço essa expressão, relações interpessoais, eu começo a aquecer a minha vontade de ler o meu artigo, porque ele é todo voltado para relações interpessoais. E ao curtir, não é, esse sentido de relações interpessoais,
Eu me lembro que o Aristóteles falava que o ser humano é um ser gregário, né? Como a gente falou. E aí eu me lembro de uma expressão que existe, que pouco se fala, mas que é um problema sério em relação a grupos. É a expressão bandos, né? Bandos, Bandos, bandos. que era uma expressão usada para os macacos, Aham. né? Agora, olha só que bacana, nós temos um processo de relações interpessoais, o que destrói a ideia de bandos e constrói a ideia de grupo. É muito Então, bonito isso. com esse sentimento das relações interpessoais, então, me motiva demais, sempre motivou a estudar, né, a formação do grupo. E daí é que vem a ideia central no meu artigo. O grupo se forma através de três fases: a fase de inclusão, a fase de controle e a fase de afeto. Essas três fases, não fui eu que inventei, foi o trabalho do Schutz. Agora, vejam só como se intensifica cada vez mais que a gente fala sobre isso, a ideia das relações interpessoais. Na fase de inclusão, está presente relações interpessoais, mas de uma forma assim um pouco mais fria, um pouco mais discreta. São manifestações individuais de interesse e de aproximação. E aí, através dessas manifestações individuais de interesse e de aproximação, vai havendo a formação de um pequeno núcleo que evolui depois para a formação de um grupo total. Mas a primeira fase é uma fase de aproximação, de manifestações de interesse daqueles que querem fazer parte de um grupo. Aí a questão de manifestação de interesse encontra semelhantes que querem praticamente a mesma coisa. E o grupo vai se formando. É uma fase assim bem discreta, digamos assim, sutil, em que as pessoas se aproximam de um objetivo, de um interesse, e às vezes nem sabendo. E, olha, vamos formar um grupo. Não, ele começa a se formar assim, né? Nessa fase de interesse, já começa a se manifestar um pouco, né? Um pouco a parte da segunda parte da formação do grupo, que é a parte de controle. Porque à medida que as pessoas se aproximam diante de um mesmo interesse, elas começam a exercer, de certa forma, uma influência para a permanência desse grupo nessa fase de controle. A fase de inclusão praticamente já ficou para trás. A fase de controle já é uma vivência em grupo. Essa fase de vivência em grupo tem esse nome de controle. E é muito interessante porque é nessa fase de vivência que se desenvolve no grupo em formação as influências de um em relação ao outro, as influências grupais. Também eu digo com bastante firmeza, de forma sutil, mas ela se estabelece a parte de influências. De uma certa forma, nessa segunda fase, começa a se manifestar também algum sentido de autoridade. Como? Nessa fase, com esse detalhe da influência, as pessoas manifestam pontos de vista que expressam uma certa autoridade, seja porque se reflete em algum livro visto, seja que se reflete na sua própria formação, mas a autoridade se expressa através da vivência entre as pessoas. Então, tem a fase do controle. Na fase do controle se manifesta a influência e também se manifesta aqui e ali uma certa autoridade sobre conhecimento dos assuntos. Ora, nesse momento, o grupo já está formado, mas ainda não consolidado. Já formado porque tem as influências, porque tem as autoridades, porque tem uma aproximação intensa entre eles, mas ainda não está consolidado. Fase de consolidação se dá na fase seguinte,
que é a fase de afeto. Até esse momento, nós não falamos de afeto. Quando as pessoas se desenvolvem na fase de controle, através daquelas manifestações de influência, através daquelas manifestações de autoridade, etc., aqui e ali começa instintivamente, ou mais assim, mais sutilmente, a se desenvolver afeto entre as pessoas. Gosto de estar junto com todos, gosto de trocar ideias, gosto de ouvir os outros falar. Esse gosto acaba se transformando no que o Schultz chama de afeto. Nessa fase de afeto, em que todos interagem e começam a manifestar gosto de viver com os outros dentro do mesmo grupo, nessa fase se estabelece a consolidação do grupo. O grupo está consolidado através do processo de inclusão, que é aquela aproximaçãozinha devagarinho, depois evolui na fase de controle, depois evolui na fase de afeto. Às vezes até penso, puxa, será que isso se aplica em qualquer aspecto da vida Ah, humana? Né? E aí, como a gente aprendeu, né? Mesmo na visão díada, como se chama, díada e de dupla, dois, como um coaching, duas pessoas, tem um grupo. Aí eu fiquei pensando, puxa, que interessante, até no coaching, mesmo em duas pessoas, tem um grupo. Daí eu fiquei pensando nas reuniões de condomínio aqui do prédio. opa. Opa, chegou num Olha ponto só. interessante. Aí eu fiquei testando essas ideias de formação do grupo na formação de reuniões de condomínio. Então, como Olha é que é a só. reunião? Como é que é a reunião de condomínio? Dá um aviso. Tem um aviso lá dizendo, tal dia vai ter um condomínio, vai ter uma reunião de condomínio, tratar desses assuntos, tal hora, etc, etc. Quem lê aquilo lá já manifesta algum interesse em participar da reunião de condomínio. Como também aqueles que não querem nem saber disso aí, já está fora do grupo. Mas aqueles que manifestam interesse estão se aproximando do que a gente chamou de inclusão na reunião. Aí vem a reunião propriamente dita, aquele bafafá que vocês conhecem muito bem. Oh, Nesse bafafá que vocês conhecem muito bem, está presente o controle. As pessoas se manifestam às vezes ruidosamente, conforme o tipo de assunto que está sim. sendo tratado, né? Mas as pessoas se manifestam e manifestam também tentativas de influenciar decisões. Trabalho do Schultz. Olha que coisa Controle. bacana. Naturalmente. Controle. E aí a reunião vai terminando. E no final da reunião, o que, que acontece? Ou sai todo mundo esbravejando, porque não se resolveu nada, ou, muito comumente, pessoal, alguns deles saem abraçados da reunião, porque desenvolveram na fase de controle, desenvolveram um afeto pelo outro. E olha só que interessante. Esse, essas pessoas que saíram da reunião com esta forma, com esse sentimento de afeto, depois se encontram no prédio numa aproximação muito maior do que antes da reunião do condomínio. É incrível. Então, Isso, para mim, Prado, é a questão da confiança que se estabelece. A exatamente, confiança é a base desse grupo. exatamente. E essa manifestação de confiança, ela vai se desenvolvendo na fase de controle. Sim. Como a gente soube falar sempre dos influencers, né? Ah, chegou Os no ponto que eu influencers queria. tem tudo a ver com a fase de controle num Uhum. grupo. Pois é, Prado. E influencer E, é uma coisa que o Schultz nem sabia que existia. aham, Mas está Enfim, aqui. o mundo Então, evoluiu. essas coisas pois me é. incentivaram bastante a trabalhar o poder transformador do grupo. Eu tô aqui com a cabeça cheia de ideias aqui, de coisas baseadas no que a Nocilene disse e no que o Prado disse, né? Então, hoje a gente vive um mundo online, hoje a gente vive um mundo onde as relações necessariamente não são próximas, os grupos se formam também online, Uhum. né? Outra pergunta, por exemplo, né? Falando sobre a sensibilidade. A gente tem grupos de WhatsApp.
E aí, de repente, a gente vê um grupo da família, alguém sai do grupo porque a sensibilidade ali estava a mil, né? E aí levou também, isso também levou outra coisa. Você fala de inclusão, mas aí eu penso, exclusão também tem? As pessoas são excluídas do grupo? Então, é assim, um monte de dúvidas, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Como é que isso se dá no mundo online? Eu vou trazer aqui uma contribuição minha em relação a essa questão da exclusão, né? Hum, E no livro do Schutz, ele fala da exclusão também. E olha só que interessante, hein? Tem a ver até com a tal reunião do condomínio. A exclusão se dá a partir num processo inverso à da formação do grupo. Lembra-se que eu disse, na formação do grupo, a primeira fase é inclusão, a segunda é controle e a terceira é afeto, e aí o grupo está formado e consolidado. Como que ele se desintegra, desconsolida, desaparece? Exatamente na fase inversa. Gradativamente, por motivos que não importam, mas sempre tem motivos, né? Alguns membros do grupo, se for um grupo grande ou um grupo pequeno, não importa, começam a se sentir, de alguma forma, distantes dos objetivos, do trabalho. O dia a dia da pessoa pode envolvê-lo de tal maneira que ele acaba, sem querer, intuitivamente, desistindo de alguma reunião, de algum encontro. E isso, quando acontece de formas diferentes em vários membros do grupo, em momentos também diversos, eles vão se afastando. Não podem comparecer à reunião. Teve um outro compromisso, e isso se repete com alguma frequência, então o grupo vai começando a se enfraquecer, a desaparecer devagarinho. Na fase de controle, aquela questão de influência também já não pega muito mais, como pegava no começo. E, finalmente, a fase em que a pessoa deixa, de fato, de frequentar as reuniões ou frequentar o grupo propriamente dito, as discussões, amplia demais a distância entre um momento e o outro. Nessa fase, então, há a desintegração total do grupo. Então, como eu já disse, é a forma inversa. Primeiro, uhum. o desaparecimento gradativo do afeto, seguido pelo desaparecimento gradativo do controle e finalizando com o desaparecimento final da inclusão. É bem interessante essa parte, porque assim, às vezes no entusiasmo da gente, nós convidamos pessoas para participarem de nossos grupos, seja grupo de WhatsApp ou grupo como o nosso, que é o grupo de excelência em coaching mentoring, e a pessoa chega, ela não compra o que a gente vendeu. A gente vende tanto entusiasmo que quando ela põe o pé ali, ela descobre que, peraí, acho que a Nocilene Não era nada disso. não era nada disso que ela falou. Não estou vendo toda essa maravilha que ela enxerga, porque é a ótica da gente. Eu e o Prado já estamos há mais de 10 anos no grupo. Então a gente tem um sentimento, tem um afeto um pelo outro. Que quem está chegando, se ele não tiver o mesmo objetivo que nós, se não tiver um significado para essa pessoa, ela não vai ficar. E aí, tanto pode acontecer a exclusão, porque eu não me adaptei ao grupo, não faz sentido para mim, ou às vezes a liderança fala: se essa pessoa continuar aqui, ela vai minar o grupo, ela vai fazer esse grupo desandar. Então aí vai e conversa, aí tem que ter coragem. Quem é a parte de liderança, de conversar com a pessoa e colocar, abrir o coração. A situação está assim: você quer continuar com a gente? Então a pessoa vai ter que entrar nas regras, que todo grupo tem uma regra, tem os Uhum. combinados. Isso é importante para o grupo seguir adiante. Então, nesse momento, a pessoa vai tomar uma decisão. Ou ela se adapta, ajusta os comportamentos dela aos comportamentos do grupo, visando aquele objetivo, ou ela deixa o grupo. Então, é a fase de exclusão. A gente tem esses momentos que é muito lindo de ver percorrer tudo isso que o Prado fala. Primeiro tem lá a inclusão, o controle e o afeto. E a gente sente isso no nosso grupo. A gente sentiu isso na formação desse grupo para escrever o livro. Nós vivenciamos a experiência
dos sentimentos, das emoções, de tudo que acontece para poder chegar no objetivo final. Ela Muito, sabe muito que, interessante, né? sabe que Porque coisa é, interessante mesmo, muito é interessante. muito legal. E Eu aí queria, você pode dizer. queria trazer aqui um depoimento que tem tudo a ver com esse relato da Lucilene, que é a minha vida profissional. Há muitos anos, eu faço parte de dois grupos de recursos humanos. Grupos de recursos humanos, esse é o nome mesmo. Né? E olha só a questão da inclusão, controle e afeto. Um deles tem 65 anos de existência. Uau! 65, 65, Nossa! Uau! 65 anos de existência. E não é um grupo com 65 anos de existência que faz algumas publicações, escreve artigos e não, se reúnem fisicamente, presencialmente, mesmo depois da pandemia, online, sempre, todos os meses, uma vez por mês, para troca de ideias, para troca de experiências, para palestras. Já? 65 anos. É o grupo mais antigo do Brasil de recursos humanos. Uau! E ele nunca deixou de existir. Mas ocorreu isso que nós estamos falando, de membros que gradativamente, sutilmente, por montões de razões, todas elas naturais do ser humano, se afastaram. Mas se afastaram alguns, entraram outros no processo de inclusão, controle e afeto, e o grupo tem 65. O É outro um grupo, senhor o grupo, já é um senhor. um Maturidade. baita senhor, um baita senhor. Um baita senhor. O outro grupo que eu pertenço tem 60 anos. Uau! Comemoramos 60 anos no mês passado, todos juntos lá. E olha só que bonito. Trouxemos alguns membros do outro grupo de 65 para fazer parte da comemoração. Olha que legal. Então, É esse muito grupo legal, né? de 60 anos, formado ano passado, muito ativo, todo ano se renovando com ideias novas e tal. E aqui e ali alguns que pulam fora por razões diversas. Mas eu quis trazer esse depoimento a respeito da formação de grupos, que tem tudo a ver com esse processo de formação e desintegração dos grupos. Só que nesses dois não houve, até agora, um processo de desintegração. Apenas alguns que saíram, mas os grupos estão vigentes. Muito interessante isso. Muito interessante, né? Quando você leva isso para o mundo organizacional, quando você leva toda essa sabedoria de como se forma um grupo, como você lida com um grupo, as competências, habilidades necessárias de um líder, é uma lição muito interessante para o mundo organizacional, né? Porque não tem no mundo organizacional um trabalho solitário, individualizado. Sempre se trabalha em grupo, né? Um depende do outro, são codependentes, são interdependentes, né? É uma coisa bastante interessante você pensar que talvez esse seja um assunto muito importante para ser discutido nas organizações, né? Sem dúvida. Eu creio. Gente, Hum, tá adorável o papo, mas acho que nós vamos ter que encerrar por aqui. Ah, que pena. Eu gostei muitíssimo de conversar com vocês. Somos seres gregários, vivemos em grupo e não poucas vezes a gente encontra conflito, né? Eu acho que todos nós temos experiências boas e não tão boas na nossa vida de trabalho em grupo, de formação de grupo, né? Hoje, a Nocilene e o Prado trouxeram um pouquinho de seus conhecimentos e experiências que mostram que as relações são a base e, por que não, a alma do grupo. Bom aprender como lidar de maneira construtiva com as relações, né? Bom, se você que está nos assistindo gostou, vai se encantar com todos os capítulos do livro O Poder Transformador do Grupo. Realmente transformador, Prado. Você pode comprar o livro nas melhores livrarias ou direto na editora. Aliás, se você adquirir no site da editora, é possível comprar mais exemplares com descontos progressivos no mesmo pedido. É uma boa oportunidade se você quiser dividir o conhecimento com seu time ou com seu grupo, colocando-os todos na mesma página, ok? A partir de 50 unidades, além do desconto que nós oferecemos, a gente oferece uma palestra gratuita online com um dos coautores. Não é isso, Prado e Nocilene?
Exatamente. Perfeitamente. Conte conosco. Eu queria até deixar mais um resquíciozinho aqui, antes de Pois não. terminar, que tem a ver com o poder transformador do grupo. Eu gosto muito, quando tratamos de assuntos, discussão de temas, etc., gosto muito de registrar algumas palavras-chave. Opa, Tá? vamos lá. E no caso do poder transformador do grupo, e nessa sequência de inclusão, controle e afeto que nós falamos, tem algumas palavras-chave que servem de ligação permanente no poder transformador do grupo. Vínculos é uma palavra-chave. Pertencimento Opa, é outra palavra-chave. Convivência, 65 anos, 60 anos. Convivência é outra palavra-chave para manter o grupo. Comportamentos, que a Nocilene mencionou várias vezes, tipos de comportamento. Comportamentos é uma palavra-chave. Uma expressão-chave, mais do que uma palavra. Aceitação recíproca. A hora que você está num grupo, você aceita e é recíproco a aceitação entre os membros do grupo, o que fortalece a sua continuidade. E outra palavra super chave, interação. Interação é o que mantém o grupo coeso, permanente e vivo durante muitos anos. Eu quis pontuar essas palavras porque achei interessante no processo de estudo do poder transformador do grupo. talvez a gente esteja precisando fortalecer muito mais os nossos vínculos nesse Sim. mundo maluco de hoje, né? Nocilene. Exatamente. Então, é assim, é desafiador, mas é um trabalho maravilhoso. Eu, pelo menos, que sou apaixonada por gente, gosto das pessoas e, para mim, todos os seres humanos são capazes. E uma liderança se ela assumir um pouco das competências de um coach, de um mentor, que é a presença, o poder da presença amplia o poder da escuta e a percepção. Então, escutar é essencial, agregando aí as palavras-chave que o Prado trouxe, a escutativa é fundamental, a presença e a percepção do outro. Olhe para a sua equipe, cada um é um indivíduo cheio de competências, cheio de capacidades, e você vai ter o melhor time que você pode ter. Transforme essa equipe num time vencedor. Maravilha, É maravilha. isso aí. Você quer deixar nossos contatos, Nocilene? Sim, vou compartilhar agora. Aqui estão os contatos do Prado, tem o LinkedIn, o Instagram da Isabel, os meus. Vocês podem entrar em contato com a gente, sigam a gente nas redes sociais. Estamos sempre postando alguma coisa, algum assunto, algum tema. E se querem falar com a gente sobre o que nós debatemos aqui, um pouquinho, tem muita coisa no livro. Você vai encontrar muitos assuntos que vão te ajudar no seu dia a dia. E como a Isabel já disse, na Besouro Box, os descontos são progressivos, a partir de 10%. Se você compra 5 livros, no mesmo pedido, você já tem um desconto. E vai aumentando de acordo com a quantidade de livros, chegando a 30%, que vale a pena. Ou você compra 50 livros e ganha uma palestra conosco, uma palestra online. E a sua empresa fica muito melhor, com certeza. Ah, não tenho dúvida. Eu deixo aqui o meu abraço para todos, o meu muito obrigada para a Isabel e para o Prado, meus companheiros aqui de palestra, de live, que muito legal estar com vocês. Gente, é uma alegria sempre conversar com o Prado e a Nocilene e a gente volta com outros coautores do livro, com certeza. Tchau, um abraço para Tchau. todos. Até Tchau, breve. tchau.